Olá, tudo bem? Estamos por aqui. As lives não ocorreram tanto na Copa, né? Mas Jogo do Brasil também, segunda que a gente tem a live, Jogo do Brasil, sexta, né? E a gente acabou não fazendo as lives o tempo todo, mas em compensação, você sabe que o toque de bola não para, tem muita matéria legal. A Lara Valentim entrou e entrou também na live. Tudo bem, Lara? Olá, Ivan. Boa tarde. Cadê a camisa do Messi? Não tenho. Não tem, não tem camisa do Messi. Ronaldinho, já temos um ponta esquerda. Se o Claudinho entrar, já temos um ponta direita. O Maurício Barbosa está aqui. Mandamos mensagem no WhatsApp para a turma. Entra aí no toque de bola na live. Manda o seu pitaco. Você é daqueles que não gostam da Argentina ou torcem para a Argentina? Tem muita gente agora que fala que torce para a Argentina e tem uns que não gostam de jeito nenhum. E a gente fica acompanhando os torcedores, né? Estava vendo aquela série de reportagens ontem. Bom dia para o João Lucas, o nosso filho do Gomes, que está sempre conosco. Estava lá na premiação da Copa Prefeitura Barramos de Futebol Amador. Manda aí um pitaco para a gente, o nosso Beto Vidal. A gente sabe que está sempre na área conosco. E o que esse Messi jogou de bola ontem, pela madrugada? O cara, além de jogar tudo que ele jogava no auge do Barcelona, ainda está correndo muito mais do que a gente via ele correr. Que coisa impressionante! A gente já estava observando assim, comentando com os amigos, como que o Messi estava correndo muito até em fase final dos jogos. E ontem foi a mesma coisa. A jogada que ele faz no terceiro gol é impressionante. O Ronaldinho está dizendo que torce para o Messi. Eu também estou torcendo, eu torço para o bom futebol. Eu não tenho... Muita gente não gosta da Argentina, a Argentina é chato, enche o saco dos brasileiros. A gente também enche o saco deles, né? É claro que o argentino, né, não esquece o Brasil nunca, né? E argentino tem gente que fala que o Maradona já foi maior que o Pelé. E já tem muita gente dizendo que agora eles vão dizer que eles têm dois maiores que o Pelé. Aí a gente não pode concordar. Aí eu sou da linha aqui, Pelé é Pelé e nunca mais. Só no DVD agora. E claro que a gente torce pela melhora dele, com certeza. O João Lucas está dizendo que eles ganharam o troféu Disciplina, né? Lá com o time do Centro de Futebol Zico. O João Lucas está torcendo por Marrocos. Quer fazer um palpitão para começar, Lara? Você vai pela tranquilidade de apostar na França ou, né, tem gente que falou hoje, ontem eu vejo muito ESPN, tá, gente? Por isso que eu falo muito da ESPN. Eu não tenho nada contra nenhuma emissora, não. Elogiei as transmissões da seleção brasileira no Sport TV e não teve ironia, como a gente brinca muito. Teve gente que estava perguntando se a gente estava sendo irônico. Não, a gente estava elogiando de fato, como a gente brinca muito. Tem esse perigo, né? Quando a gente elogia, a pessoa não sabe se a gente está elogiando ou está brincando. Não, a gente estava dizendo que realmente gostamos muito da transmissão da equipe que estava no Sport TV fazendo jogos da seleção brasileira, que é a equipe que ficou agora, né? O jogo da Argentina ontem foi transmitido por essa equipe, porque eles já estavam, seria o jogo do Brasil. Lara, dá o seu palpitão, pode ser um pouco de torcida, um pouco de comentário. Você quer que passe o Marrocos ou você prefere uma final bonita, vamos chamar assim, entre Argentina e França, Lara? Eu até preferia Argentina e França, só que eu acho que pela campanha, Marrocos eliminou duas grandes seleções, né? Eliminou a Espanha, eliminou Portugal. Eu acho que tem chance contra a França, embora, né, a gente considere que a França é hoje uma seleção a um nível extremamente alto. Mas eu queria que Marrocos passasse aí para a final. Talvez aí a gente poderia se surpreender ou não, né, com um jogo com a Argentina lá na final, poderia ou não, aí é aquela coisa, né, pode ou não ser emocionante, mas com a França e a Argentina com certeza seria um grande jogo, porque são excelentes jogadores que vão estar em campo aí no domingo. É verdade. Seleção brasileira, manda o seu pitaco aí. Olha, deixa eu, antes de continuar aqui com as informações, o Renato está aqui, lá professor da Prefeitura da Sé, um abraço para ele. O Thales está aqui também. O Lourenço apareceu aqui também. Não estou vendo o nome dele todo aqui, não sei se é isso mesmo. Senra, Lourenço Senra. Manda aí uma opinião para a gente.
Está gostando da Copa? Claro que no Brasil ninguém gostou, todo mundo torcia para o Brasil avançar. A gente tem 3 reportagens exclusivas que a gente está convidando você para acompanhar sobre a Copa, sobre a parte tática da Copa, o que ela está tendo de novidade e aquele fatídico gol da Croácia que não desce. Naquele gol, quanto mais a gente vê o lance, quanto mais a gente vê foto do lance, a gente fica perguntando o que aconteceu, como que permitiu. É claro que futebol é feito, né? O time faz gol em função de descuido do outro, a gente sabe disso tudo. Mas o contexto daquele gol, prorrogação, Copa do Mundo, só passa 1-0 para o Brasil, faltando 4 minutos para terminar. Como é que toma um gol daquele? Então, para a gente sair um pouquinho do aspecto de torcedor, né, que a nossa tendência é natural, pela madrugada, como é que toma um gol desse? Que time juvenil, né, a expressão que a gente usa para quando o time dá um mole desse, assim, time juvenil, o que os caras estão fazendo lá na frente? E a gente, quando está vendo o lance na televisão, a gente, como torcedor, naquela hora, a gente está achando legal demais, Brasil ganhando, com bola no ataque, né? É o que eles falam, melhor ficar com a bola no ataque, que aí o pessoal não ataca muito o adversário. Mas quando o Brasil perde a bola e a câmera abre e mostra o panorama do lance, é aí que a gente fala, caramba, olha só tem gente da Croácia e o pessoal do Brasil voltando mais perdido do que tudo. Então, para quem está acompanhando como torcedor, é surpresa. Falei, ué, como é que o Brasil está todo mundo lá na frente? Aí você vai ver a repetição do lance, o lateral, o Fred lá na frente, Fred genérico, que o Tite amolou tanto com esse Fred genérico, para ele fazer isso. Aí a gente consultou 3 professores de futebol, um inclusive treinador, o Wellington Fajardo, o Felipe Cardoso, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem doutorado também, e o Marcelo Mata. Essas reportagens estão no portal e estão também no Spotify. Vale a pena você conferir. Beto Vidal está dizendo vários erros táticos. Está gostando aqui da análise que fez o técnico Wellington Fajardo. O Kiko, Mário Crispim, lá o dono de Belo Horizonte, está dando bom dia, Kiko. Manda aí a sua opinião para a gente. O Felipe Cardoso, professor da Universidade Federal, ele disse que pode ser uma fadiga que aconteceu, fadiga mental no lance. É quando os jogadores, é uma situação que está sendo estudada, quando os jogadores já não obedecem tanto ao comando devido ao desgaste do jogo, é um estado de fadiga mental. É um ponto entre tantos que ele coloca. O professor Marcelo Mata está dizendo que o Tite não pode ser responsabilizado. Ele não gosta do comentário da obra pronta, né? Tipo assim, acabou o jogo, podia ter feito aquilo, podia ter feito isso. Por outro lado, o próprio professor Mata, a gente brinca com ele, você está defendendo demais o Tite. Ele falou, mas tem uma estatística dos pênaltis dizendo que quem acerta os primeiros pênaltis em 70% das situações levam vantagem e vencem a disputa. Então ele questiona, apesar de defender o Tite e dizer que teve muita falha individual, a famosa falta tática que o Casemiro não fez no Modric, lá no início do lance, ele cita então que tem esse aspecto que os jogadores também têm que ter a noção do que está acontecendo no campo. Eduardo Lanzoni entrou aqui também, um abraço para ele. E o Wellington Fajardo, que foi goleiro do Cruzeiro, do América, para quem não sabe, né? A gente conhece muito o Wellington, torcedor da cidade conhece. Ele foi um dos goleiros que mais defendeu o Cruzeiro como goleiro. Acredito que esteja entre os 20 goleiros, entre os 15 ou 20 goleiros que mais vestiram a camisa do Cruzeiro. Então conhece a posição. O Wellington está dizendo, pode acessar no nosso Spotify e também no portal, está dizendo que o goleiro dentro de campo não pode pedir, não, tem que mandar, né? Então, se o goleiro está numa prorrogação, time ganhando de 1-0, faltando pouco tempo, chama os chamados volantes, cabeça de área e tanto faz. Um abraço para Orlando Benício, tá com tudo e não tá prosa, só não tá chamando a gente para alguns eventos, né? Orlando prefere chamar o Cláudio Esteves, porque vai ser presidente do Panto. A gente entende, Orlando, mas lamenta também. Um abraço para ele, botafoguense. E o Wellington tá dizendo o seguinte, o goleiro tinha que virar para os volantes e falar, fiquem aqui,
Não tem nada que lá para frente agora. E o Elton falou, eu sou do tempo que o goleiro mandava, não pedia, goleiro tem que ser líder. E aí ele cita outros aspectos, fala que o lateral foi cobrado errado, fala que o Casimiro, aí é uma situação que eu achei legal também, que ele comenta, que o Casimiro pode não ter feito a falta com medo de uma provável expulsão. E aí o Elton fala, o jogador hoje, ele é muito... pensa só nele. Quer dizer, azar. Se o Brasil ganhar, passar para outra fase e ele não jogar o próximo jogo, é claro que não é bom, mas você quer o quê? Você quer passar de fase ou você não quer o Casimiro expulso para o próximo jogo? Aí ele não fala que, né, o Casimiro é isso, mas ele diz que hoje o jogador é muito individualista. Às vezes ele fica preocupado em perder o próximo jogo, mas não pensa na equipe, né? E é claro que agora, com esse sucesso da Argentina e do Messi, é aquela chuva de comentários, isso é que é seleção séria, e aí a gente, né, porque a Argentina jogou com a Croácia, ganhou da Croácia, a gente sabe que não tem como comparar um jogo com o outro, mas a gente vendo o Messi jogar o que ele jogou para o time, né, e a Argentina também marcando a Croácia, quantas bolas a Argentina roubou da Croácia, que teve mais posse de bola. Então é inevitável a gente falar, se o Brasil fizesse um pouquinho como fez a Argentina, mas não tem mais como reclamar. Vamos às informações de França e Marrocos, um pouco das campanhas das seleções, é o jogo de hoje que vai apontar o segundo finalista, Lara. A França que não perdeu ainda com o Mbappé em campo, né? Tá apostando muito nisso, né? Pois é, o jogo é 4 horas da tarde, né, nesse horário de Brasília, e como todo mundo já sabe, vale vaga na final, a Argentina já está garantida lá domingo, e quem perder joga com a Croácia no sábado, a disputa aí do 3º lugar. Pois é, os franceses estiveram presentes 6 vezes nessas semifinais de Mundial, foram 3 classificações e 3 eliminações. Então, aí vai ver qual que é a próxima da França agora nessa Copa. Em 98, em 2006, em 2018, passaram de fase em 98, 2006 e 2018 e caíram as primeiras 3 vezes em que chegaram nessa atual fase, em 58, em 82 e em 86. E para quem não sabe, Marrocos tenta chegar pela primeira vez na história numa final de Copa do Mundo e vem bem, né? Eliminou a Espanha, eliminou Portugal, até o momento só sofreu apenas um gol na fase de grupos ainda, na vitória por 2-1 sobre o Canadá. Também um destaque, passou em primeiro lugar de um grupo que tinha exatamente a Croácia e a Bélgica, que foi eliminada, e vem apostando nisso, né? Vem apostando num jogo mais... É um time que não tem tanto poder ofensivo, mas que está conseguindo resolver seus jogos, se manter ali na defesa e conseguir resolver seus jogos, assim como foi no jogo passado, exatamente contra Portugal. Então, aposta aí, Marrocos aposta nisso para tentar chegar nessa final aí. Ia ser inédito, né? Porque vai ser uma final depois de muitos anos que não teria uma seleção europeia. Marrocos e Argentina chegariam numa final inédita, porque nas últimas Copas, a última vez que foi campeão, né, o Brasil foi campeão em 2002, e depois disso todos os títulos foram de seleções europeias na Copa de 2006, de 2010, de 2014 e também de 2018. Então seria uma final inédita para a gente assistir entre Argentina e Marrocos. É verdade. Tem um detalhe, né, que a gente observando os jogos de Marrocos, que eles começam se defendendo, né, começa o jogo, aí a equipe tem sido assim, né, claro que a gente sempre repete, meu pai sempre dizia muito isso, não compare um jogo com o outro, é claro que tem semelhanças, mas a gente fica querendo sempre comparar. Mas do que a gente viu dos jogos da Croácia, do Marrocos, ela começa a se defender. Aí o adversário vai tendo dificuldade, e o Marrocos, quando parece que só quer se defender, vai lá e ataca. Aí o outro time parece que fica meio surpreso, tipo, esse time ele vai só me dificultar ou ele também vai me atacar? E aí parece que, foi surpresa porque, né, na fase anterior a gente não sabia que Marrocos era assim. Aí chegou contra Portugal, foi exatamente assim. Portugal começou com dificuldade, Marrocos como quem não quer nada, né? A gente gosta de falar, o Mineirinho foi lá, gol. O goleiro saiu mal pra caramba, né? O cara fez o gol de cabeça, o jogador fez o gol de cabeça. E aí o time fica surpreso.
com esse comportamento de Marrocos. Deixa eu passar um pouquinho das opiniões e dos abraços aqui. O Claudinho está dando bom dia, grande Claudinho, a gente teve com ele lá também na cerimônia do encerramento da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador. O Beto, lembrando que mais uma vez um erro tático determinou a eliminação do Brasil. O João Lucas está dizendo que ele não tinha o Tite que ter tirado o Paquetá para colocar o Fred. Está dizendo ainda o João Lucas que o primeiro pênalti quem tinha que bater era o Neymar para jogar a responsabilidade para o outro lado. E o Chico está dizendo o seguinte, o nosso Mário Crispim, grande amigo lá de BH, está dizendo que tudo é blá blá blá. Ele é da máxima dos campos de pelada. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Resolveria, viu, Kiko? Mas agora já era. E a gente tem esse detalhe do Marrocos, né? Muitos jogadores que não estão mais no país, mas que fazem a opção de defender a seleção de Marrocos, que é um país africano, né? Mas todo mundo está dizendo, tem a simpatia de todos os países, inclusive dos países árabes. Como é que é essa questão, Lara? Conta um pouco para a gente dos jogadores que não nasceram no Marrocos e mesmo assim defendem a seleção. Como é que é? São 14 jogadores, inclusive. O Hakimi, que é um dos principais destaques aí do time de Marrocos, é espanhol, mas optou por defender as cores da seleção de Marrocos. E o Marrocos tem 3 jogadores, o Saïs, o Harit e o Buffon, que são jogadores franceses. Tem o Amalá, o Chair e o Canous, que são jogadores da Bélgica. Então, são da Bélgica, né? São jogadores da seleção de Marrocos. Tem mais 4 jogadores que atuam, que são holandeses e atuam na seleção de Marrocos. O próprio goleiro é canadense, o Bono, e também um jogador da Espanha. O jogador que eu falo nasceu, né, na Espanha e acabou optando por jogar nessa seleção de Marrocos. E a grande maioria deles são titulares aí nessa seleção, extremamente importantes para o time de Marrocos. A gente destaca o Hakimi, né, porque a gente viu, saiu matéria sobre o Hakimi, sobre o Mbappé, que atuam lá na Europa, né, e são grandes amigos, e o Hakimi optou aí por jogar na seleção de Marrocos. E do outro lado, no lado francês, são 38 atletas originários da França que defenderam outras seleções dentro dessa Copa do Mundo. Essa é a seleção hoje, é o país, né, mais jogadores que são franceses, mas que defenderam outras seleções durante essa Copa do Mundo aí do Catar. Eu acho que é importante destacar isso, né, porque a seleção de Marrocos, embora os jogadores não tenham nascido lá, conseguiu montar, dentro dos jogadores que optaram por jogar na seleção, uma grande seleção. A gente não esperava que Marrocos conseguisse chegar tão longe e agora pode chegar numa final aí de Copa do Mundo. Eu espero que chegue, na verdade, né? Porque quebra aquele tabu um pouco dos jogadores, sempre das seleções europeias que chegam nas finais, França, Itália nem tá na Copa, mas falam França, Alemanha, e a gente perde um pouco disso. Então eu acho que seria bem interessante Marrocos chegar nessa final. Tá aí, o Braulio entrou aqui, nosso colega Braulio Reis, companheiro lá do Panathlon Clube de Juiz de Fora também, né? A gente teve o Mérito Esportivo Panathlon, que a gente comentou aqui. E aí, Braulio, vai dar a lógica, a França, ou vai continuar dando surpresa? Braulio, que é professor, treinador lá da turminha do Colégio dos Santos Anjos. Moisés Andrade, manda o seu palpite aqui, né? O Moisés está dizendo que alguns não são naturalizados, são filhos de marroquinos que migraram para outros países, então são marroquinos. É outra situação, então, dentro desse grupo de atletas. Você quer uma final tradição, né? Argentina e França, ou você quer a final surpresa, Argentina e Marrocos? Mande aí a sua opinião. Fernando Costa entrou aqui também. Todo mundo participando da nossa live. E para quem entrou agora, a gente reforça o convite para acompanhar as opiniões e um pouco da parte tática da Copa do Mundo, né? Sobre o que essas equipes estão mostrando de novo, né? Qual é o mole, na linguagem popular, que o Brasil deu no fatídico gol? E a gente também fez uma enquete na rede social, né? O que teria faltado à seleção brasileira para avançar na Copa? A gente colocou sorte, competência, maturidade ou humildade, né? Ficou ali entre competência e maturidade. A turma não colocou muito sorte, não, e nem humildade, né? Não colocou que faltou humildade. Não foi um lance de falta de humildade,
Foi um lance, né, na linguagem popular, lance de juvenil. O nosso Marco Aurélio, lá da Santa Casa, falou no comentário, nem na nossa pelada, quando estão faltando 3 minutos para acabar, a gente dá um mole desse. Olha que pelada, dependendo da pelada, né? O Moisés, por exemplo, é o rei da pelada, né? Pelo menos o que ele fala que joga, ele está apostando no Marrocos 2-0 na França. O Moisés fala que joga muito, a gente não tem muito vídeo, né? Mas ele fala que tem uma canhota muito boa, há controvérsias. O Orlando está dizendo que torce para o Marrocos, mas a França está, né? A França está jogando muito. Ele gostaria que a final fosse Argentina e Marrocos, né? O Moisés está dizendo que faltou qualidade, competência, faltou futebol e técnico. O João Lucas está dizendo que faltou muita coisa, o Orlando está faltando que faltou meio de campo, o João Lucas acha também que faltou humildade. Essas 3 reportagens que a gente citou, do Felipe Cardoso, professor da Federal, que ele também é lá de Viçosa, o Marcelo Mata, que hoje é o secretário de Esportes, e o Wellington Fajado estão no nosso portal e também estão no nosso Spotify, tentando tirar um pouquinho dessa linguagem do torcedor. Engraçado é que eu pedi para o Felipe, né, as opiniões e tal, a gente agilizando a questão do áudio, a Lara editou, tá tudo editadinho, tá tudo já publicado no nosso Spotify. Aí o Felipe falou nessas questões, falei, Felipe, tá beleza, tá tudo jóia, eu só não posso passar para você o que eu falo do Tite no grupo de futebol da família, porque aí a discussão vai sair totalmente do campo tático e vai parar numa mesa de botequim. Aí é coisa nossa, né? Eu acho o Tite muito chato, transforma coisas simples em epopeias, né? Porque o palestino pegou meu neto, aí começa a chorar. Ah, mas fica muito emotivo, enfim. Mas aí são questões de opinião, né? Opinião, por exemplo, eu não gosto das narrações do Galvão Bueno, mas aí é uma opinião. Eu nunca posso desrespeitar uma trajetória de narrador, de profissional de comunicação do Galvão Bueno. Aí é uma opinião. Se eu puder ter a chance de assistir o jogo com outra narração, eu prefiro, mas eu não vou ser leviano de desmerecer uma trajetória de tantos anos de um profissional de comunicação como o Galvão. Isso só para a gente situar aí, mas tem também um pouco da brincadeira. Se pegar o que a gente colocou no grupo da família sobre o Tite, a Lara vai ter que pôr... Você não está colocando no Spotify aquele pi, né, Lara? Não está precisando por enquanto, né? Você colocar lá no nosso Spotify o que eu falei do Tite no grupo da família, não vai dar, né? Você vai ter que colocar aquele pizinho quando tem xingamentos, né? A gente põe também, se quiser. Põe? A gente põe aqui, ó. Dá uma palavra e faz um corte de 5 minutos. O Beto está dizendo aqui, ataque contra a defesa, uma final Argentina e França seria bem mais emocionante. O Orlando Benício, ele quer emoção. O Orlando está querendo um placar de 0-0 e pênaltis dando o Marrocos. Aí tem um problema, Orlando, que se acontecer isso atrasa a novela das 6, né? E a gente fica mais preocupado, a nossa agenda da noite fica mais complicado, porque o Tertúlio, né? O Tertúlio fez aquilo com a esposa dele, mandou ela sair da fazenda, a questão está ficando um pouco mais séria, entendeu, Orlando? Então a gente tem que ver se esse pênalti aí, se essa disputa não vai atrasar a novela, porque a gente tem uma programação para cumprir, inclusive, depois dos jogos da Copa do Mundo. Vamos falar Eu cheguei a questionar, antes do jogo, né, da Argentina, uma eventual final entre Croácia e Marrocos, 2 times que abrem mais mão de atacar e se defendem mais, como seria um jogo, uma final entre Croácia e Marrocos? O que você acha? É difícil, né? É que o professor Felipe, é por isso que é legal a gente ouvir as pessoas assim que estudam mais o futebol. Ele comentou, também foi um comentário que a gente viu. A Elisa entrou agora. Agora a Elisa entrou, Elisa Ladeira, acabou a live, ela vai tomar conta de tudo. Um grande abraço para a Elisa Ladeira. Tá com tudo e não tá prosa, já comprou 51% aí das ações dos veículos de comunicação da cidade. Elisa, uma poderosa empresária da nossa comunicação. Essa questão que foi colocada de que o Brasil também foi muito citado. Aí fala, vocês ficam falando isso quando perde. Mas tem gente que fala isso também antes. O Brasil participa, entre uma Copa e outra, de competições mais fáceis, como são as eliminatórias. É um comentário que a gente não tem como fugir dele, né? A Lara está perguntando da Croácia. Sul-Americanas. E a Croácia está acostumada a jogos mais pesados, né? Isso não explica
né, que o Brasil tenha sido eliminado para a Croácia. Tem outros mais rigorosos que falam assim, vocês também pegam pesado, o Brasil nem perdeu o jogo, né, ele empatou e perdeu nos pênaltis. Tudo bem, não perdeu o jogo, mas aquele empate, né, ele só é empate porque você lê que foi 1-1. Porque para quem viu o jogo, aquilo é derrota. Né? Aquilo moralmente é pior do que você tomar um 5-0, é aquele 1-1 que aconteceu naquelas circunstâncias. Então, o Felipe Cardoso, professor, comenta isso. A Croácia é mais acostumada a momentos difíceis, joga contra equipes muito melhores entre uma Copa e outra. O Brasil joga a eliminatória sul-americana, né? Isso não foi só o Felipe que falou também, vi em mesas redondas, onde é obrigação, né, o Brasil e a Argentina, antes de começar a eliminatória, a gente já sabe que os dois vão estar classificados, a não ser que tenha uma crise, né, estúpida, monstra, que vai tirar Brasil e Argentina, porque jogam várias vezes entre eles, não vão deixar de ir a uma Copa. E os amistosos da seleção, tem aquelas questões que a gente sabe, nem sempre são amistosos espetaculares, né, e aí tem essa dificuldade. E o Brasil, né, acaba ficando naquele oba-oba, chega sempre com esse favoritismo e agora ficou o estigma. Quem é a seleção brasileira nos últimos 20 anos? É uma equipe que cai nas quartas de final. Aí você vai falar, mas no ano tal foi isso. Mas naquele ano contra a Bélgica podia ter empatado. Mas contra não sei quem, se fizer... Mas espera aí, 5 Copas do Mundo já que você não passa de uma fase... Alguma coisa, né? Então, alguma coisa pode ser analisada além das questões de momento. Vamos falar mais um pouquinho do Messi. A gente está perguntando também a opinião de todo mundo. O João Lucas está dizendo, meu pai fala que o futebol está muito chato hoje em dia. O tempo dele o bicho pegava. É verdade, o tempo do nosso Gomes, a Juliette Lopes entrou aqui também. Está muito legal. Mande aí o seu pitaco, não deixe de participar. Cadê o Moisés? Já foi almoçar, Moisés? Só porque eu falei que você não joga tanto assim. Você joga bem, Moisés, para participar da live, né? Você joga bem demais, Moisés. Nossa, quando eu vejo você jogar nas peladas, eu pergunto como que esse cara não é profissional. Isso chama-se tentando atrair uma pessoa para a sequência da live, né? A gente pode não mentir, a gente pode exagerar. Falou que tá lá? Então tá bom. Moisés tá lá, não joga nada, hein? Moisés não joga nada. Impressionante, mas é bom. É bom jogador. Ele falou que joga nada? Então, a pessoa com a idade acaba ficando com autocrítica maior. Isso é muito legal, o ser humano assim. Vamos falar do Messi. Aí você vai me perguntar, o que o Messi fez ontem? O cara falou, ele não é craque, não, ele é um extraterrestre. Vamos tentar colocar em números. A Lara está querendo, eu não sei se ela colocou isso na pauta para animar o torcedor brasileiro. Está dizendo que o Messi vai se despedir das Copas. Olha, tá com 35 mais 4, 39. Sei não, hein, Lara? Esses negócios que dá para tomar hoje por aí... Dá para jogar mais uma. Você não se anima, não. Não crava isso na pauta, não. Depois eles vão pegar esse meme aí, na próxima Copa, falou, o toque de bola falou em 2022 que o Messi não jogaria. Você assume isso, Lara? Eu não cravei. Eu peguei até uma fala dele aqui. Ele mesmo disse, foi afirmado por ele. Ele falou, então vamos lá, não tem nada a ver com a Copa do Mundo. O treinador do Corinthians falou que nunca mais não entraria, ia voltar por causa da sogra. Então esse negócio que o cara falou é igual política, eu não sou candidato. A pergunta é, como está a sogra do português? Pronto, já fiz o meu parênteses. O Galvão Bueno ia se aposentar na Copa de 2014, então... A gente não tem como eu estou afirmando. Estou dizendo que nas palavras do Messi, você está querendo me animar. Após o jogo, ele disse que vai se despedir nessa final e não retorna à próxima Copa do Mundo. Nas palavras dele, ele disse o seguinte, é muita felicidade poder conseguir o resultado, né, terminar a minha trajetória em uma Copa do Mundo jogando minha última partida sendo uma final. A verdade é que é algo muito emocionante, esse tudo que eu vivi nesse Mundial, tudo que as pessoas viveram e como a torcida vem festejando na Argentina. Palavras dele, tá? Só um destaque, como você disse, o Messi tem 35 anos, tem 39, vai ter 39 no próximo Mundial. Se ele vai para o próximo Mundial, por enquanto, não. Essa é a 5ª edição de Copa do Mundo dele. E mais um destaque para o Messi.
Ele tinha batido o recorde de gols em Copas pela seleção argentina, 11 gols. E agora ele vai bater o número de jogos pela seleção. O maior jogador com o número de jogos pela seleção. Ele chegou a 25, superou o próprio Maradona. E no domingo, caso ele entre em campo, com certeza ele vai estar em campo, ele vai chegar a 26 e ultrapassar o alemão Lothar Matthaus, que é o jogador atualmente que mais atuou em Copas. Então, 2 recordes aí para o Lionel Messi e ainda pode sair com o título na mão, caso realmente seja a última Copa dele. É o que ele afirma, pelo menos até agora, né? A gente vai acompanhar daqui uns 2 anos, a gente vai lembrar disso e vai ver se ele vai ou não vai para o próximo Mundial. É verdade. Tem mais um pouco, a gente vai falar do Messi ainda. O Moisés está dizendo, o Messi é o melhor jogador da Copa e já superou o Maradona. Há controvérsias. Esses debates não vão terminar muito. Só para não esquecer, às vezes a gente fica querendo falar alguma coisa, o tempo passa, a gente esquece. Lembrar também, né, gente, eu gosto muito do Antero Greco, já falei isso aqui várias vezes, é o comentarista que a gente mais assiste sempre que pode na televisão, ele é da ESPN, do Sport Center, e ele lembrava ontem que o Messi também já foi muito contestado pelos argentinos. Muita gente dizia que o Messi não jogava na seleção a bola dos tempos que ele era do Barcelona na época. Por que que o Messi não joga? Você acha que corneta só tem no Brasil? Corneta tem em todo lugar. Então, aí a crítica aumentava, né? Da mesma maneira que muitos pegam no pé do Neymar, muitos pegavam no pé do Messi. Aí falava assim, por que que o Messi não brilha na seleção? Aí vinha aquela explicação extracampo. Ah, ele foi menino lá para a Espanha, então talvez nem tenha identidade com a Argentina. Tinha essa conversa. É bom a gente também refrescar a memória. O futebol dá muitas voltas. Até outro dia mesmo, a conversa era essa. O Messi não rende na seleção o que ele já rendeu no Barcelona. Porque eu estou falando Barcelona, que a referência do Messi acaba sendo o Barcelona, né? Paris Saint-Germain, com todo respeito, né, é outra, não vou falar patamar, todo mundo fala que é outro patamar, pronto, mas já falei que é outro patamar. Então, só para refrescar a memória também, hoje estão lá os argentinos fazendo aquela reverência, Messi, 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 mas ali com certeza tinha corneta também contra o Messi. E o Moisés está puxando o saco dos canhotos aqui, né? Falei que ele era um canhoto. Canhoto é canhoto. Isso é importante. Messi, Maradona, anota aí. Beto Vidal, concorda? Canhoto é canhoto e vice-versa? Messi, Maradona, Gerson, Didi, Nilton Santos, Marinho Chagas, Ganso. Esse é o melhor de todos que ele falou até agora, né? A gente não gosta de ser parcial nos programas, mas de todos que ele falou, o Ganso é o melhor disparado, né? Aí vem o PC Caju e o último da lista dos grandes canhotos da história do futebol, sabe quem é? O próprio Moisés. Live é parecido com papel, né? Aceita tudo, rapaz. O João Lucas está dizendo, Messi joga muito, mas ainda prefiro o Cristiano Ronaldo. Ó, há controvérsias, hein? Há controvérsias. Também tem quem afirme que Cristiano Ronaldo não joga mais a Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo, parênteses para ele. Primeiro que eu não entro muito nesse negócio, quem é maior, melhor, Cristiano Ronaldo. Eu acho que essa discussão, para mim, não acrescenta nada, né? Quem for melhor ganha bola de ouro e pronto, vai no jantar, né? Não sei se vai comer carne de ouro. Por falar em carne de ouro, você já viu o TikTok do toque de bola? Com o Thales, com a Lara e com o velhinho aqui? O velhinho também de vez em quando faz uns TikTok lá. Vai lá, ri um pouquinho da gente no TikTok, mas tá bacana mesmo a Copa dentro e fora da Copa, né? A gente fez post sobre, né, o Cristiano Ronaldo, né? Quando eles tentaram fazer aquela bola bater no Cristiano Ronaldo. Lembra disso no começo da Copa? Parece que já tem uns 3 anos isso, né? De tanto jogo que teve depois daquilo. Teve um gol de Portugal que o Cristiano Ronaldo passou pela bola. E aí eles passaram o lance 1.572 vezes para ver se a bola batia no Cristiano Ronaldo. Mas não houve tecnologia possível para a bola esbarrar no Cristiano Ronaldo. Aliás, aproveitando esse gancho do João Lucas, também deu polêmica no grupo da família, todos diziam que o Cristiano Ronaldo é um cara profissionalíssimo, que cuida muito bem da parte física e é um cara exemplar. O que foi o Cristiano Ronaldo nesse momento? Brigou no clube dele, saiu, falou pelos cotovelos,
brigou, em tese, né? Ignorou o treinador que deixou ele no banco e não está bem, né? Dentro de campo. Está muito longe de ser o Cristiano Ronaldo. E é inevitável a gente comparar, né? Se o Cristiano Ronaldo sempre foi, em relação ao Messi, um exemplo na parte física e no comportamento, o que é esse Cristiano Ronaldo? Aí a gente já está lançando, né, como o pessoal fala, a provocação. Rebelde, se não jogar faz bico. Ué, cadê o profissionalismo do Cristiano Ronaldo? Né? Se não for titular, hein? Isso está mais para brasileiro, hein? Brasileiro é que é assim, não gosta de banco, não gosta de mudar de posição, né? Aí cria a família Tite e essa família não está ganhando nada. O Orlando está gostando da live. Suad Ibrahim entrou. Então, a mãe entrou na live. Vocês, por favor, se forem me criticar, não façam ao vivo, porque quando a mãe assiste a live, não se deve criticar o apresentador. Conhece essa regra? Se não conhece, está sendo criada agora. O Beto está citando um canhoto Rivelino, um pouquinho pior que o Ganso, né, Beto? Mas ainda assim, um grande jogador. O Robson Guimarães está aqui. O Adilson Matos. Moisés falou que aquela bola bateu no gel do cabelo dele. Não vou nem comentar, Moisés. E a idade, alguns não conseguem absorver o passar dos anos, onde o rendimento cai em algumas atividades. O Orlando está dizendo que o Messi é diferenciado. Poucos têm a velocidade dele com a bola controlada próximo dos pés. Só ele e Neymar. O Léo entrou. Você vai trazer o trem ou não vai, Léo? Um abraço para o Léo Franco, que também já está dominando lá a Serra de Bitipoca. E o Thales, né, que a gente citou, que está no nosso TikTok, está dizendo que o CR7 vem para o Flamengo. Eu não sei se isso é uma manchete, se isso é uma fake news, né? Ô, Thales, cada um assume aquilo que diz. Então, torcida do Flamengo, se o CR7 não for para a Gávea, né, você, por favor, cobre do senhor Thales Tafarel Paiva. Vamos falar mais do Messi. Tem gente que fala, para de falar do Messi, só porque não é Brasil, vocês ficam puxando o saco do cara. Ué, se você viu o jogo ontem, você vai entender que nós não estamos puxando o saco dele, hein, Lara? Vamos falar mais um pouquinho da Argentina. Agora, que dá raiva a gente ver, né, os argentinos falando, papai tá te ensinando, né, os argentinos falam isso, tem aquelas musiquinhas, né, o Brasil vem aprender com o papai, fora outras coisas mais que eles falam. E já pensou se a partir de agora os argentinos ficarem falando que acima do Pelé tem 2? Aí realmente vai ficar difícil. O Carlinhos Capixaba entrou aqui, um abraço para ele. Vamos falar mais um pouquinho dessas atualizações aí da Copa da Argentina, da final, Lara? Pois é, essa é a 6ª vez que a Argentina garante uma vaga, né, na final da Copa do Mundo. Lembrando daquela final de 2014, que tinha exatamente o Messi em campo. A Argentina acabou derrotada na final da Alemanha, né, ficou em 2º lugar. Foi campeão em 78, em 86, perdeu a decisão em 1930, em 90 e, como eu disse, a de 2014. E é um grande destaque que em meia hora esgotaram todos os voos para Doha, saindo lá da Argentina. E um preço nada amistoso, não. Foram vendidos 170 passagens em meia hora, num preço cerca de R$40 mil para assistir, só para ir. Só para ir. Além disso... Pelo preço da carne com ouro lá, isso aí não é nada lá. Pois é, esse valor aí é quase o dobro de uma passagem prevista para qualquer outro horário saindo lá de Buenos Aires. Com a cerveja 73, aí você vai fazendo a sua continha. Se beber, né? E o voo sai na manhã de sexta-feira, e aí chega a Doha no dia seguinte, né? Na véspera do jogo, e aí retorna depois do jogo. E também tem mais um detalhe, não é só a passagem aérea, não. Os ingressos estão custando cerca de R$4 mil cada um, para quem conseguir ainda, né? Porque vai ser uma disputa muito grande para conseguir ingresso para essa Copa, para essa final, para estar lá dentro do estádio. Então, é 4 mil, mais os 40 mil de passagem aérea e mais o que gasta. É uma continha, para quem pode, é uma continha boa, mas para quem vai porque quer ir, é difícil, né? Financeiramente, é um valor bem alto. Tá complicado demais. O Moisés está dizendo assim, ó, quando os argentinos tiverem 5 Copas, ele pode conversar com eles sobre provocações, memes e músicas. Agora, Moisés,
Se o Brasil continuar nessa tradição de não chegar nem na semifinal, infelizmente, sei lá, hein? Você também não, né? O Brasil também não pode ficar tanto tempo nesse quase, né? Quando o Brasil perdeu de 7-1, a gente vai lembrando, né, de situações. O que todo mundo falou, lembra? Ó, reformulação total no futebol brasileiro. Não dá, não dá. É começar na base, isso aí foi demais. Se a CBF não tomar... Isso foi em 2014, né? Aquele 7-1 lá para a Alemanha. O que de fato, né, o futebol brasileiro fez para evitar outro 7-1? Fica essa pergunta no ar. É a live do Toque de Bola. Hoje está toda voltada para a Copa do Mundo, mas você sabe que no Toque de Bola, que é portal, aplicativo, Spotify, Twitter, Instagram, Facebook, tem tudo, canal no YouTube, a gente sabe que o esporte local é destaque no Toque de Bola. A gente também esteve envolvido, né, principalmente também na segunda-feira, na cerimônia de encerramento da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador, esse material que está sendo divulgado na página, né, do Copa PJF Bahamas e no site copabahamas.com.br. Deixa eu ver se tem alguma coisa bacana aqui no Twitter para a gente passar a informação de momento. A Lara também está acompanhando por lá. Só que o nosso Twitter está tudo misturado. Aí vem uma notícia de política, e depois vem uma notícia aí e fala, saiu a convocação. Aí você vai ver, é ministério novo. Então calma. Não vai com muita sede ao pote, que tem um amigo nosso do jornalismo, que ele tinha que fazer muita entrada ao vivo. E aí ele viu um monte de carro assim na estrada, né? Falou, caramba, aí colocou no ar aquele negócio. Isso é um perigo, olha, e era um ferro velho, né? Então a gente não pode empolgar e falar a notícia antes de ver de verdade o que é a notícia. Não estou vendo aqui grandes assim novidades, muita questão de bastidores. Tem o presidente do Corinthians, está falando sobre essa polêmica aí do Vitor Pereira. Estou só com um título aqui, o Flamengo não tem nada a ver, é um título, né? Depois tem a matéria para a gente ler sobre o técnico do Corinthians, que falou que não podia ficar lá, que ele tinha que voltar para Portugal. O Matheus Vital, novo reforço do Cruzeiro, está aqui também. Deixa eu ver o que é mais. Presidente do Corinthians revela que fez tudo para manter Vitor Pereira e questiona caráter do português. Aí, né? Porque hoje foi anunciada essa coletiva do presidente do Corinthians. O Corinthians que, na verdade, iria apresentar o novo técnico, né? O Fernando Lázaro, mas optou por essa entrevista coletiva aí do presidente para falar exatamente sobre a saída do Vitor Pereira. Foi uma escolha, né, do Corinthians, porque o Corinthians retomou aos treinamentos, os jogadores se representam hoje, quarta-feira, dia 14. Moisés, está falando muito Moisés, que Moisés é nosso amigão e acompanha futebol demais, botafoguense, está dizendo que os estrangeiros, deixa eu ver aqui direitinho, os estrangeiros que estão comprando a SAF vão mudar o mercado do futebol brasileiro, valorizando quem sempre foi prejudicado, os clubes. E sobre o novo técnico da seleção? Bem lembrado, Beto, a gente não fez esse pitaco aqui. Acredito que a CBF vai partir para uma solução portuguesa. Jorge Jesus ou Abel Ferreira. Ele torce pelo segundo. Deixa eu falar um pouquinho só desse negócio do Corinthians, porque no Brasil é o que está pegando hoje, né? Porque está todo mundo voltando as atenções para a Copa, como é natural. Principalmente esse show do Messi, que foi um show, foi uma atuação assim, de você, né? Como a gente não está no Catar, você tem que sair e comprar outro ingresso, né? Então, como telespectador, o que a gente pode fazer é assistir, né, os lances, ver o VT da partida e tal. Agora, a frase do presidente do Corinthians, vamos lá, sobre o treinador. O cara enganou todo mundo. A torcida se apaixonou por ele e eu também sou torcedor. Do outro lado, não foi assim. Do nosso lado foi verdade e transparência. Nós oferecemos tudo para ele continuar. Mas ele mentiu. Foi cuidar da sogra e hoje vai fazer outra coisa. Hein? E aí? Como está? A gente não gosta, né? Enfim, não vamos também estender essa brincadeira com sogra, porque hoje tudo que fala dá uma problemada, que eu vou te falar uma coisa. Por falar em notícias do Brasil,
Dá um pitaquinho aí do Campeonato Brasileiro, ou você tem mais alguma aí da Copa antes de entrar no Brasil, Lara? Não, só um destaque da fechando a Copa, depois da queda da Croácia, né, os jornais lá croatas estão detonando aquele pênalti marcado, o que ocasionou, né, o primeiro gol, dizendo que foi um roubo descarado e que a partir disso a Croácia se desmoronou mentalmente, não conseguiu mais realizar o futebol que está acostumado e que modificou completamente o jogo. E também detonaram o árbitro que apitou o jogo, o Daniele Orsato, dizendo que foi incompreensível que nem ele nem o VAR tenham se envolvido, que o VAR, na verdade, não tenha se envolvido na situação para tentar reverter, para tentar olhar o lance de novo e fazer com que o árbitro de campo mudasse de ideia. Então, os jornais croatas vêm detonando exatamente essa questão aí do pênalti que fez com que a Croácia, nas palavras deles, né, fez com que a Croácia se perdesse dentro de campo e acabasse não conseguindo realizar o futebol que está acostumado. Tá aí. Vamos então, só para fechar, do Campeonato Brasileiro. Os clubes estão voltando, né? Aí vem as novidades, as contratações. A gente costuma brincar que em muitas situações a gente comemora mais quando vê a lista de dispensa do que a lista de reforço. E aí, Lara? Pois é, só um destaque porque tem alguns clubes que vão se reapresentar hoje, né? Hoje eles retornam. E muitos dos clubes vão retornar, fazer atividades até o dia 22, depois parar nesse recesso de final de ano e retomar as atividades, tudo por conta dessa Copa do Mundo que aconteceu nesse final do ano, falando da questão dos mineiros. O Atlético Mineiro se apresenta exatamente hoje, 2h da tarde, lá na Cidade do Galo, e essa pré-temporada vai ser dividida em 2 partes. Eles vão se reapresentar hoje, vão até o dia 23, param para as festas de final de ano e retornam no dia 2 de janeiro. E já com um novo técnico, né, Eduardo Cudê, já pode fazer os treinamentos aí do Atlético nesse tempo. E também, do outro lado, o Cruzeiro, que já tinha se reapresentado, porque teve uma semana a mais de férias, porque a Série B terminou no dia 6, uma semana antes do Campeonato Brasileiro, da Série A. Eles já tinham retornado e agora fazem a pré-temporada a partir dessa quarta-feira, lá na Toca da Raposa, e ainda também não foi divulgado nada relacionado à folga dos atletas, nem nada sobre as festas de final do ano. O Cruzeiro e Atlético, né, que só jogam lá para o dia 21, 22 de janeiro do próximo ano. Dos cariocas, o Flamengo só retorna no dia 26 de dezembro, após o Natal, por conta dessa indefinição de datas relacionada ao Mundial do Clube e também da Supercopa do Brasil. O clube ainda não tem uma programação exata do que vai ser feito com os jogadores. A tendência é que comece novamente o Campeonato Carioca com um time sub-20, que já começou a treinar. E também não pode, o Vitor Pereira, como você questionou, falou do Vitor Pereira, ele não pode treinar o clube ainda até o dia 31 de dezembro, então provavelmente só em janeiro que ele vai conhecer de fato e treinar o elenco. O Botafogo teve um período de treinos, teve aquela excursão para a Inglaterra, aquele jogo enfrentou aquele time amistoso, né, contra o Crystal Palace, que também é gerido pelo John Textor, e entrou de férias, e a representação vai ser somente no dia 9 de janeiro, e também vai entrar com o time sub-23 para o campeonato, no início, né, de campeonato carioca. O Vasco se representou segunda-feira, já com o Maurício Barbieri e também com o Abel Braga como diretor técnico. Ainda não tem reforços oficiais e vem treinando durante essa semana aí o time do Vasco. Tem o Pedro Raul, né, que não foi anunciado oficialmente, mas se for confirmado, concretizado, será sem dúvida um grande reforço para o Vasco. As informações ainda não oficiais de que o Pedro Raul tinha uma proposta de até receber mais fora do Brasil, mas que ele fez a opção para defender o Vasco. Então, dessas contratações aí, né, jogadores medianos e tal, e nem tudo confirmado oficialmente, a se concretizar, o Pedro Raul passa a ser um grande nome aí do Vasco para a próxima temporada, porque estava no Goiás, que fez uma temporada razoável, e aquilo que a gente fala, né, se o cara consegue ser um artilheiro numa equipe que faz uma campanha mais ou menos, aumenta ainda mais, e a gente pensa, imagina esse cara numa equipe melhor, recebendo mais passes. Então, a se confirmar, temos aí o Pedro Raul como um grande nome aí para o Vasco da Gama 2023. O Vasco que ia contratar, né, o Júnior Urso, meio campista, mas acabou não dando certo, voltou atrás do jogador por desentendimento entre detalhes de contrato, então a negociação desandou, o Vasco
não tem mais esse acordo aí fechado para contratar o Júnior Urso. E o Fluminense se representa no dia 2 de janeiro, lá no CT, onde o grupo vai fazer a pré-temporada e também não tem amistosos, atividades previstas aí dentro dessa programação. E agora fechando os clubes, os paulistas, o Corinthians abre sua pré-temporada hoje, já começa a treinar. O Palmeiras vai treinar, é uma curiosidade até interessante, o Palmeiras vai começar a treinar de forma remota na próxima segunda-feira, dia 19, distribuiu equipamentos de monitoramento e também um manual para que os atletas treinem em casa e só se apresentam no CT no dia 2 de janeiro. E o time do São Paulo também é outra a se reapresentar hoje, vai dar início a essa pré-temporada, também não divulgou nenhuma informação relacionada ao fim de ano. E o Santos também mais um no clube que se reapresenta hoje já com o treinador, o Odair Hellmann, no comando aí dos treinamentos. E no Sul, fechando os clubes, o Grêmio já tinha se reapresentado no dia 8, teve reunião lá entre dirigentes, comissão técnica, a pré-temporada dele já começou, mesmo caso do Cruzeiro, né? A Série B terminou um pouco antes, então os clubes acabaram se reapresentando com um pouco mais de antecedência. E o Internacional também se reapresenta hoje, o elenco vai passar por alguns exames, vai para um hotel específico fazer um pré-treinamento até o dia 22 e retorna também, assim como a grande maioria dos clubes, ao dia 2 de janeiro. Beleza, muito legal. Então, só informando, né, a gente está falando de treinadores, a gente está com esse foco na Copa do Mundo, mas lembrando que o Tupi anunciou, hoje nós estamos na quarta, né? Isso. Na terça, né? Amanhã de terça-feira, para quem está ao vivo, né? Quando você está ao vivo, você está na live, é porque depois a gente vai subir a live, então pode ser que alguém não veja ao vivo. A gente fica preocupado com os detalhes, senão alguém vai chamar a nossa atenção. Tupi anunciou Flávio Tinoco como treinador para a temporada 2023. Ontem, né, a assessoria do clube enviou para a gente as informações, já tem essas informações que o clube enviou para a gente ontem mesmo, a gente conseguiu, né, transmitir essa informação bem rapidinho, assim que o Tupi enviou para a gente. Tem um vídeo dele falando que, né, oficializando o acerto, alguns nomes conhecidos na comissão técnica, entre eles do Wesley Assis, que foi aquele técnico do chamado Galinho, né, o Sub-20, que foi aquela campanha bacana, histórica mesmo do Tupi. Esse termo às vezes é um pouco banalizado, mas foi histórica aquela campanha do Tupi na Copinha, né, com o time Sub-20. O Wesley Assis está na comissão técnica também. Então tem reportagem no portal, tem esse vídeo, tem a foto do novo treinador do Tupi. A gente lamenta que mais uma vez a gente vai entrar uma temporada e os clubes da cidade ainda estão nessa luta para voltar a lutar pelo acesso. Moisés está provocando. Quem disse que o Vasco tem equipe melhor que o Goiás? Moisés. Você quer estragar a hora do almoço nossa, do Vasco? Pelo amor de Deus. O João Lucas tem um nome para ser técnico da seleção. Professor Alisson, tio Alisson, que é o técnico dele lá no Zico. Aliás, está rolando a Copa Zico, né? Campeão da Bahamas, o Zico foi campeão nessa categoria do tio Alisson, gente muito boa, como todos os profissionais e professores que a gente convive por aqui. Moisés está dizendo que até o momento o Vasco não tem time melhor do que o Goiás, não. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, para a gente não deixar de mandar abraço. João Vitor, o Moisés está dizendo que foi histórico. Então é isso, gente. Muito legal. O toque de bola continua, tem essa fase, né, de competição parando e tudo mais, muita gente no recesso, mas a gente tem sempre conteúdo para atualizar e a gente quer até aproveitar esse espaço para agradecer o carinho, né, de todos com o toque de bola. São os professores, né, os familiares, os treinadores, seja na Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador, que a gente faz contato esse tempo todo, a turma lá da secretaria, da arbitragem também, né? Lá no Panatron Clube Juiz de Fora, a gente teve a entrega do mérito da comenda, também recebemos uma homenagem lá, né, pelo desempenho como associado do Panatron ao lado de outros companheiros. É na Copa Toque de Bola de Futsal, 8ª edição, esse ano com apoio do Cascatinha, e a gente vai seguir nessa linha, nessa tradição de dar o destaque ao esporte local. A gente sabe que muitas vezes, mas vocês, né, vocês ficam pregando no deserto, vocês ficam falando desses times da cidade, mas o nosso papel é falar
dos clubes da cidade, né? Copa do Mundo é uma maravilha, é ótimo, né? Mas o que adianta a gente ficar, né, só falar em Copa do Mundo? A gente tem que cuidar da nossa realidade, tem que torcer, né, para os nossos clubes terem mais profissionalismo, mais dedicação, mais visão, né? Não é que é obrigatório você voltar para uma primeira divisão, mas pelo menos se planejar para isso, ter um mínimo de estrutura, e a gente vê que está batendo cabeça daqui, está batendo cabeça dali, tomara que se acertem, principalmente a partir dos erros, né? Parece um chavão isso, mas é a partir dos erros de temporadas anteriores que tanto o Tupi como o Tupinambás podem encontrar um caminho e conseguir este acesso. Mais uma temporada dos dois tradicionais e centenários clubes da cidade no módulo 2. Tá legal? O apoio, a gente não falou do apoio, assim não dá. Se não falar do apoio, não tem mais live. É da Prefeitura de Juiz de Fora, do Plasc e da Santa Casa de Juiz de Fora. Tá na hora do almoço, Lara? Tá, né? Tá, né? Então, Moisés não falou nada de almoço, ninguém se manifestou. Então vamos encerrar a live e tratar de comer alguma coisa por aqui. Um grande abraço, a gente acha que volta a se falar ainda antes da data, né? Das datas de final de ano, ainda tem a final da Copa, né? Tem que falar da festa que vai ser lá no Marrocos, né? Como que os países árabes se envolveram nessa festa pelo... Não é isso não? Não é isso não, produção? Então vamos ver o que vai estar nessa reta final de Copa do Mundo. Um grande abraço para vocês, até a próxima.